Olá, pessoal. Boa noite. Paz do Senhor para todos. Não sei se todos estão me ouvindo. Estava conversando com a Patrícia, mas gostaria de conhecer se tem algum aluno novo antes de eu me apresentar. Ó, tem algum aluno que se quer se apresentar, ou até mesmo os antigos quiser se apresentar, porque às vezes pelo vídeo pequenininho aqui eu não consigo ver. Pode se apresentar. A Patrícia, eu já falei com ela. Quem mais está aí? David Oliveira. Paz do Senhor, pastor Silvana. Ô, Silvana, Paz do tudo Senhor, bem? pastor. Deus Silvana? abençoe. Davi aqui. Davi, tudo bem? Silvana, Tudo bem, graças a bom. Deus. Senhor pastor Antônio, Antônio, tudo bem, Antônio? Pai do tudo Senhor. bem, graças a Deus. Bom, bom estar com vocês novamente. Todo mundo é antigão já, né? Tem aluno novo, não? Só Eu sou aluno. novo, pastor. O Davi é novo, o Davi. O Davi é o primeiro semestre, Davi. Isso, é o primeiro semestre. É, porque tem muitos alunos que a gente às vezes não conhece, né? Porque eu sou, igual eu estava falando com a Patrícia por tempo, eu gosto, as aulas minhas, o pessoal vai interagindo, né? E daí tem alunos, às vezes, que deixam para assistir a aula depois e eu acabo não conhecendo. Então, o Davi é o Ah, novato aí. Seja bem-vindo, Davi. amém, obrigado. Deus abençoe você, que juntos aí a gente possa aprender sobre uma matéria tão importante que nós vamos fazer nesse semestre. É a segunda aula que vocês estão assistindo, né? A primeira Isso, inaugural, é a a segunda aula. segunda aula que vocês estão assistindo. Davi é de qual igreja, Davi? Eu sou da Assembleia de Deus, no Ministério do Belém mesmo, Ah, do da Belém mesmo. Convenção. Isso. Ah, tá, legal. Os demais são tudo da Assembleia. Alguns já apresentaram também que não são. Só o Davi mesmo que é mais novo. Tem mais alguém, gente? Eu não consigo ver aqui porque vai aparecer o nome muito pequenininho. Não tem não, né? Acho que não tem, não. Antônio, Silvana, Patrícia, Davi. Vamos lá, gente. Então vamos lá. Vou me apresentar para vocês, para quem não me conhece. Não sei se você já me conhecia, Davi? Já, né? Já, Já me conheci. Então, eu sou o pastor Rogério. já sim, já conheci já. Primeiro. Já. Isso é bom. Isso é bom. Notícia boa ou notícia ruim? Porque eu não tenho que perguntar, né? Porque às vezes é uma notícia ruim, a gente não sabe, tem que perguntar. Mas eu creio que deve ser notícia boa. Não deve ser notícia ruim, não. Não, é boa, é. É, então tá bom. Eu sou o pastor Rogério, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Renovada, da cidade de Cruzeiro. Sou também presidente da Associação Mando Próximo. Nós temos dois projetos aqui em Cruzeiro, né? Gabriel, você Projeto- chegou da rua agora, você lavou a mão, pelo menos, lavou? Você já viu que eu tô fazendo aula? Então, se você puder fazer menos barulho aí, tá? Ah, Boa vamos noite, lá. pastor. Cláudio Justino. Tudo bem, meu querido? Você tá bem? Tudo? Isso é bom. Cláudio Antônio. Cláudio Antônio. Às vezes, quando vocês colocam, aí aparece o nome para eu ver aqui. Então, vamos lá, pessoal. Depois, quando a gente começar a aula, aí vocês podem desligar o microfone. Só para a gente ter uma ideia, né? É terceiro semestre que eu estou dando aula no CETADES. E eu também fui o aluno, né, do curso básico, do curso médio, teologia, bacharel. E eu formei depois em projeto social, políticas públicas, fiz pós-graduação. E hoje eu estou fazendo também serviço social. Estou bem ativo na parte de evangelismo, né, de ruas, população de rua, e também com projeto social na região do Jardim América, com crianças e adolescentes, esporte, cultura, lazer. E sou professor na escola dominical, e quando sou convocado também para pregar, Deus dá graça, a gente vai lá e prega conforme a vontade de Deus. E a minha missão desta vez agora, junto com vocês, é dar aula de soteriologia. Soteriologia é a doutrina da salvação. Doutrina extremamente importante. Eu falei na aula inaugural, juntamente com os demais professores, que sem ela, as outras doutrinas acabam não significando nada. A doutrina da salvação, ela é a principal de todas, porque ela nos revela quem é Cristo,
quem somos nós, quem devemos ser nós, para onde iremos, né? O que faremos e qual é a nossa missão. A gente vai ver hoje de uma forma mais pausada, e as aulas minhas eu gosto eu pego a apostila, todos vocês já têm a apostila, né? Eu pego a apostila, quando alguém quiser falar, pode abrir o microfone e falar, tá? Pode me interromper, não tem nenhum problema, não. A gente pega a apostila e vou separando trechos da apostila para a gente poder discutir e falar, lendo texto bíblico também. Gosto bastante de ler texto bíblico juntamente com a apostila. Eu não vou ficar inventando uma apostila, como eu falei, já tem apostila. Nós vamos usar a temática da apostila. Nós vamos ter 11 aulas. Praticamente essas 11 aulas vai ser a ideia é começar devagar, né? Igual um avião. Começa levantando o voo e vai subindo. E a gente vai chegando até conseguir o ápice aí da conclusão da matéria soteriologia e a gente vai poder aprender junto aí. Eu vou até que mostrar para vocês, eu vou compartilhar com vocês, que aí fica mais fácil, né, para a gente poder ver. Vocês estão vendo meu computador, então, né? Alguém pode responder para mim? Estão vendo meu Sim, computador? Estão vendo, certo? Antes de eu colocar aqui o meu computador para vocês, para a gente compartilhar, eu queria mostrar para vocês, geralmente eu coloco aqui também, ó, o meu canal no YouTube, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, seguir também, dar uma... Eu coloco as aulas aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, tá dando para ver? É só você colocar Pastor Rogério Silvério, tá dando para ver, gente? Sim ou não? tá. Tá, né? Depois se vocês puderem seguir lá, é só escrever aqui, ó. E eu coloco as aulas aqui também. Você vai aqui na playlist, aí tem uma playlist específica aqui da aula de teologia, tá bom? As demais aulas também ficam aqui gravadas, né? Eu pedi permissão para fazer isso. Além das onde vocês conseguem lá, eu coloco aqui também. Depois que acaba a aula, eu coloco aqui. Então, às vezes, acaba até saindo a aula um pouco antes das aulas que são colocadas lá no Clécio, né? Que fala, né? Então, aqui vocês conseguem ver um pouco aí dos trabalhos que eu tenho feito. Tudo bem, pessoal? Sim. Sim, né? Esquece não, vou fazer igual aquele povo lá. Me fala, clica lá, segue a gente, fortalecer o canal, assim que o pessoal fala, né? Vamos lá, primeiro semestre, aula de soteriologia, nós vamos ter 11 aulas. Deixa eu tirar essa barra aqui. Tá dando para ver direitinho, gente? Não tá atrapalhando não, né? Não. Tá dando para ver direitinho, né? A Sim. importância da soteriologia. Se tiver atrapalhando, vocês me falam, porque às vezes tem uma imagem que acaba atrapalhando a outra. Eu já disse a importância máxima da soteriologia. Sem ela, as outras não têm sentido nenhum. Vocês concordam comigo, sim ou não? Sim, O que adianta saber de hermenêutica se não entender o princípio da salvação? Hã? O que adianta saber da homilética se não entender o princípio da salvação? O que adianta saber a história da igreja se não aprendeu sobre salvação? O que adianta aprender sobre direito eclesiástico se não aprendeu sobre a salvação? Então, essa é a principal Isso daí não é importância. para isso, não, viu? Isso daí é só usar para fazer outra coisa. Ô, Comida, as Davi, coisas, para poder fazer isso, não. Davi, Davi, Oi. você consegue tirar o seu microfone para a gente não ouvir quando você falar com alguém na sua casa? Fazendo um favor? Só você clicar no seu microfone aí, só quando você for falar, daí você coloca. Deu para ver? Espera aí que eu tô. Daí, quando você falar, você clica no microfone. Quando você for falar com a gente. Que Eu aí a gente esqueci de ligar aqui. Não, sem problema, não tem problema não, fica tranquilo. Beleza? Obrigado. Então vamos lá. A importância da soteriologia. A centralidade da salvação na fé cristã. Então, ou seja, na doutrina da salvação, Cristo é o centro. Não existe nós falarmos de doutrina da salvação sem falar
de Cristo, é a fé cristã. Então, a gente vai falar sobre a fé cristã. Então, a gente não vai falar sobre outra coisa, senão sobre a fé cristã. E a centralidade dessa salvação é a fé em Jesus Cristo. Não é isso que está escrito lá em João capítulo 14? Eu sou o caminho, verdade e vida. Então, Jesus é a vida. Vou passar bem devagar. Ó, vamos lá. Se vocês quiserem interagir comigo, podem parar e aperta aí o microfone e fala comigo. Não tem problema, não. Vamos ler um texto da Sagrada Escritura que vai enfatizar a centralidade dessa fé. Efésios, no capítulo 2, versículo 8, diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, a centralidade, que é Cristo, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, ou seja, a salvação é um dom gratuito de Deus. Não depende de mim, não veio de mim, não é porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, ou porque eu vou fazer algo que eu vou ser merecedor da salvação. Então, é pela graça que nós somos salvos. E é por meio da fé. E a fé em quem? A fé em Jesus Cristo. E isso é um dom de Deus. Ou seja, não é porque eu vou fazer algo e aí eu vou então entender, eu fiz algo para Deus, então eu mereço ser salvo. Não, nós não merecemos ser salvos. A Bíblia diz que é um favor gratuito, né? É gratuito. É o favor não merecido. Nós não merecíamos. Mas mesmo assim, Deus, pela sua graça e infinita misericórdia, por meio da nossa fé nele, nos possibilitou ser salvos. Outra coisa que a importância da salvação nos traz é o impacto da vida do crente na missão da igreja. Ou seja, se eu sou salvo, se você é salvo, nós temos que estar impactando na igreja. De que forma? Eu sou um representante da igreja. Cristo é a pedra angular. Eu sou um representante. Então, assim, se eu sou salvo, devo andar como uma pessoa salva. Ou seja, se eu digo que sou de Cristo, devo refletir a luz de Cristo. Então, é importante que a gente entenda que esse impacto na vida do crente, ele vai repercutir na igreja. Pergunta a vocês, é ruim ou não é ruim quando nós sabemos que uma pessoa é de determinada igreja ou não, e as atitudes daquela pessoa não condiz com o comportamento dela dentro da igreja? Na igreja é uma coisa e fora é outra. Não. A salvação tem que levar a vida do crente a impactar outras pessoas, tanto na igreja como fora da igreja. Não pode ser na igreja uma coisa, fora da igreja outra. Isso está escrito lá em Gálatas 2:20. O que está escrito lá? Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, se a salvação chegou até mim, depois nós vamos estudar os passos da salvação, passo por passo, seja ele a justificação, arrependimento, regeneração, santificação e glorificação. Nós vamos estudar esses passos da salvação. Mas quando a pessoa se entrega realmente a Cristo, ele é crucificado com Cristo. Ele já não vive mais, não deve viver mais como ele vivia. E deve agora ser um representante de Cristo, ou ser luz, né? Ser sal dessa terra, luz deste mundo. E é importante que o versículo traz para nós a vida que agora vivo no corpo, vivo-a
pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, ou seja, a importância da salvação está relacionada a mim, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A gente vai entender esse processo, né? Pai salvou por meio de seu Filho, e o Espírito Santo vai testificando em nós nesse processo até a glorificação. Sobre ainda a importância da salvação, tópico 3. O propósito eterno de Deus na redenção da humanidade. Ou seja, o que é o propósito? O propósito de Deus é o que Timóteo escreveu em uma das suas cartas, né, de primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, que diz assim: Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, Paulo escrevendo a Timóteo em uma de suas epístolas. Nós, no semestre passado, tivemos aulas de epístolas gerais. Você sabe que a carta de Timóteo é uma epístola pastoral, ou seja, um pastor maior e instruindo o seu filho na fé a respeito de como se portar na igreja, a respeito sobre doutrina, enfim. Aqui diz bem claro nesse texto que o desejo de Deus é salvar a todos e que o homem chega ao conhecimento da verdade. É o que está escrito no Evangelho de João, que diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Texto também do Evangelho de João, 8:32. Então, entenda que qual é o desejo de Deus e o propósito de Deus é salvar homens. E quem Deus usa para levar as boas novas, nós estudamos isso em evangelismo, quem Deus usa, somos nós. Eu, você, a igreja, como representante legal de Cristo, a fim de que possamos levar a palavra, pregar a palavra, para que pessoas possam chegar ao conhecimento da verdade. E aqui o texto célebre da salvação, antes da gente entrar na apostila, onde diz assim: e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso está escrito no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. O livro de Gênesis é o livro da criação, aonde está aqui o pedestral, vamos dizer assim, ó, o início do plano da salvação. No próprio capítulo 3, narra a queda do homem. E no mesmo capítulo que narra a queda do homem, Deus já estabelece o plano de salvação. É a vinda aqui do Messias, né? Para salvar e libertar a todos aqueles que creem nele. A origem da salvação. Vou bem devagar agora, que agora a gente já entra na nossa apostila. Vou parar aqui um pouquinho, a gente compartilha, para a gente conversar um pouquinho. Até aqui, pessoal, tudo bem? Quem está acompanhando aí, está me ouvindo, está tranquilo? Se achar que está um pouco Sim, rápido, fala. Está dando para acompanhar a importância da salvação? Até agora a gente falou só sobre a importância da salvação. A centralidade de Cristo, a centralidade da fé, fazendo um resumo, que é um dom gratuito de Deus e que eu e você somos representantes de Cristo para levar essas boas novas a outras pessoas, porque o propósito de Deus é salvar a todos. Amém? Sim ou não? Vamos perguntar, gente. Amém. Amém? É bom perguntar. Se tiver, olha, se tiver dúvida, tiver com vergonha, depois manda no privado também para mim, sem problema, tá? Ó, tô com uma dúvida aqui, manda no privado. Talvez se eu não souber, vou me virar aqui para responder para vocês. Ficar sem resposta, vocês não vão ficar. Entendido? Entendi. Bem, obrigado. Combinado, né? Então aqui a gente só fez uma introduçãozinha
da importância da salvação. E agora a gente vai entrar na apostila. A gente não vai ler a apostila, tá? Principalmente nessa primeira aula. Pode ser que em alguma outra aula eu opte em ler a apostila, mas, no entanto, a gente vai discorrer sobre tópicos da apostila. Ou seja, se a gente pegar a apostila, a gente vai. A ideia é que a gente possa discorrer sobre os tópicos dela. Eu não vou ficar lendo toda ela aqui, certo? Mas não quer dizer que também, se a gente entender que tem que ler, a gente não, a gente pode ler também. Vamos lá. Vou continuar aqui. A origem da salvação. A gente já viu que teve um plano ali em Gênesis 3,15. A gente pode até repetir. Deus é a origem da nossa salvação. A gente já viu isso também. A centralidade de Cristo. Vamos lá. Versículo muito conhecido. Eu acredito que todos vocês devem saber de cor. João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o único, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Temos que saber esse versículo de cor, tá, gente? Quem não sabe, se esforça aí e tenta decorar. Esse, embora, assim, para nós que já somos crentes, que já estamos na igreja, vocês estudantes de teologia, quase a gente não lê muito esse versículo. A gente não lê. Mas entenda que toda a essência da Bíblia e toda a essência do cristianismo está nesse primeiro versículo, né? Do Evangelho do Novo Testamento, é claro. A gente já viu que lendo Gênesis, Deus fez o homem e diz que era muito bom. Não é isso que nós lemos lá? E aí a gente leu em Gênesis 3,15 também que Deus projetou o plano de salvação. E aqui em João 3,16, o apóstolo João explicando, olha, Deus amou o mundo de uma maneira tal que é incompreensível. Por isso que fala tal maneira. Não tem como mensurar isso. Não é igual ao amor do Pai. Não é igual ao amor que eu amo o meu filho, que você ama o seu filho, sua filha, ou que os seus pais amam vocês, ou meus pais me amaram, me amam. Esse amor de Deus é o amor ágape, ou seja, é o amor que não se mensura, que ele é imensurável. E nesse sentido, é o amor de Deus para conosco. Se você parar para meditar nesse texto sagrado, e todas as vezes que você tiver algum problema, uma dificuldade, você vai pensar assim, olha, eu estou estudando teologia, eu estou me esforçando para aprender. Entenda que você não é um super-homem ou uma super-mulher. Você vai ter suas dificuldades. Mas não esqueça do amor de Deus sobre você. Porque, olha, vai vir tentação, vai vir situação para você fazer com que você pare de fazer teologia. Quantos que começaram desistiram? Vai vir situações para você sair da igreja. Vai aparecer problemas dentro da igreja com irmãos e irmãs ou com o ministério para tentar fazer você desistir da igreja. Vai tentar fazer com que você perca a fé. Isso são as artimanhas de Satanás. A gente, quando olha aquela parábola do semeador, a gente vê isso. A palavra foi semeada, uma caiu à beira do caminho, veio o passarinho e comeu a semente, outra caiu nos espinhos, outra caiu nas pedras e outra caiu no terreno fértil. E lá diz bem claro que quando você ouve a palavra, é quase que automático. Satanás quer roubar isso de você. Então, você nos ouvindo aqui e fazendo aula, você está se capacitando porque você está ouvindo outros professores, outras pessoas que já passaram por situações, que já passaram por esse seminário, que já se capacitaram e entende que a fé ela precisa ser fortalecida dia a dia. Então, com respeito a isso que a gente acabou de ler aqui, ó, a origem da salvação, ela está em Cristo. E se acabar a nossa aula, gente, vocês entram no mesmo link, tá? Tá vendo aqui, ó, sua conexão, vocês estão vendo isso aí, ó? Tá falando que vai acabar. Daí acabou, por favor, esqueci de avisar, volta no mesmo link. Tudo bem? Vamos Bom, lá.
Tudo bem, né? Se acabar, é só clicar no mesmo link. A salvação, olha só, nasceu no coração, isso, amoroso de Deus. Nós já falamos. Olha só, promessa de um Salvador, que a gente já leu também em Gênesis 3:15. Agora, o cumprimento da promessa está em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. O que que eu vou ler o texto? Assim, fala assim, nossa, professor, mas a gente podia ficar lendo a apostila e tal. Sim, a gente pode ler. Mas eu gosto de ler o texto e depois a apostila tem com vocês. Aí vocês podem ler a apostila. Se por acaso tiver alguma coisa na apostila que vocês não entenderem ou tiverem dificuldade, estou à disposição. E o outro dia a gente lê a apostila, porque eu penso assim, você já tem a apostila na mão. Se eu perguntar assim, alguém já leu a apostila, eu tenho certeza que alguns de vocês vão falar para mim assim, pastor, nem peguei na apostila, nem li nada. A gente é assim, né? O brasileiro é normal. Eu tava até conversando com a Patrícia um pouquinho. A gente deixa porque a gente tem muita coisa para fazer e é normal mesmo. Mas olha só o que está escrito em Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Aí, versículo 5. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. O que significa isso? No livro de Isaías, quando a gente vai falar de doutrina de salvação, você vê Isaías capítulo 7, versículo 14. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará Emanuel. Estão me ouvindo, gente? Sim, Estão me ouvindo? Estou perguntando que às vezes saiu aqui e nem ouvi. tudo bem. Estamos vendo. Tá, me avisa aí, vamos lá. Se alguém me liga, se eu não vi aqui. Então, o que acontece? Isaías capítulo 7, versículo 14. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamará nome Emanuel. É muito conhecido esse texto. Nesse texto de Gálatas, ele traz para a gente o que o Evangelho de João também traz, no capítulo 1, versículo 12, se não me falha a memória. Que por meio de Cristo, quando a gente entrega a vida a Cristo, quando aquela pessoa se entrega a Cristo, ela se torna filho de Deus. Até então, guardem isso na doutrina da salvação. Tem muitas pessoas que não gostam do que eu vou falar aqui, tá? Não gostam de falar e alguns não gostam de ouvir, mas é uma verdade. Enquanto você não entrega a vida a Cristo, vou colocar entre aspas aqui para não ofender ninguém, mas é uma verdade, porque às vezes a pessoa não sabe, sem explicar detalhe para a pessoa ser ofende. Se a pessoa ouvir, vai entender a gente. Você é considerado uma criatura. Biblicamente, você passa a condição de filho de Deus quando você aceita Cristo. Por quê? Por exemplo, Gálatas, o que que diz? No capítulo 5, no versículo 5 que nós lemos. Aqui, ó. Para remir o que estavam debaixo da lei. Ou seja, antes da graça, a graça é o favor não merecido. E debaixo da lei, a fim de que recebemos a adoção de filhos. Ou seja, por meio de Cristo, nós passamos a ser filhos de Deus. Aí alguém fala, mas então quer dizer que nem todo mundo é filho de Deus? Não. Biblicamente, não. São criaturas. Quando você entrega a sua vida a Cristo, você passa para a condição de filho de Deus. E por meio de quê? Por meio da adoção. Adoção. Você diz assim, mas eu sou filho adotivo? Sim. Mas adotivo não tem direito? Tem. Biblicamente tem. Então, peraí que tem alguém que está me ligando. Mas eu não vou poder atender. Estamos vendo, pessoal? Até aí tudo bem? Sim ou não? Sim, sim. Então, entenda isso. Entenda que não são todos que são filhos de Deus. Gente, só vou avisar essa pessoa que está me ligando aqui, porque é a secretária de assistência social. Ela desligou. Então, depois ela liga de novo. Aqui ela desligou, né? Ela desligou. Depois a gente fala com ela de novo. Não tem problema. Ó, capítulo 1. Se você quiser pegar a sua Bíblia, pode pegar aí. Eu vou complementar o Gálatas, tá? Junto com o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Diz assim no versículo 12.
Mas a todos, mas a todos quanto receberam, ou seja, receberam a Cristo, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, aqui está bem claro, filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Então, enquanto a pessoa não acredita em Jesus, ele não se torna filho de Deus, ele é uma criatura. Outra coisa que é importante é o antídoto, ou seja, é uma cura para a martiologia. O que que é isso? Vocês já tiveram aula disso? Que não? Quem sabe me dizer? Crendo Está no escrito. pecado? Isso, está embaixo aqui, ó, doutrina do pecado. Ou seja, enquanto existe a doutrina do pecado, o ensinamento do pecado, o oposto da doutrina do pecado é a doutrina da salvação. Por quê? Se a gente for ler, a nossa aula vai ser bem bíblica, tá, gente? Bem bíblica. Não é uma pregação, mas vai ser estudo mesmo, teológico e bíblico. A gente vai chegando e vai falando. Por exemplo, Romanos capítulo 6, versículo 23 fala o quê? O salário do pecado é a morte, não é isso? Mas o dom eterno, como que está escrito lá? Você sabe me dizer? O salário do pecado é a morte. Alguém sabe terminar o versículo aí? Não. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É, ó, o Romanos 6, 23. Salário do pecado é a Mortos. morte. E o que mais? E o dom, Gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. isso. Isso mesmo. Porque se você for pegar Romanos 3, 23, se não me falha a memória, fala que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então, a humanidade inteira sob o domínio do pecado. E aonde começou tudo isso foi lá no livro de Gênesis que a gente, Adão e Eva. Então, assim, Romanos 3, 23. Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas a vida eterna é em Cristo Jesus. Então entenda que a doutrina do pecado, quando você fala de pecado, como é que você acaba com o pecado? Uma pessoa que nunca ouviu falar de Cristo, que nunca foi, ninguém pregou para ela. Mesmo assim, ele não é um filho de Deus. Você começa a pregar, você começa a falar para ela, e quando ela aceita, na doutrina da soteriologia, a gente fala de justificado com Cristo. A gente vai ler também em livro de Romanos. É a justificação. É automático. A pessoa se arrepende de verdade, ela é justificada com Cristo. Por isso que depois ela vai para o batismo, que é o simbolismo do sepultamento com Cristo. Fala que nós fomos sepultados com Cristo. Tudo bem, tá aí? Sim. Vamos. Tudo bem. Se alguém quiser interromper, fique à vontade. Agora a gente vai falar da cruz. Isso que eu estou falando, gente, todos esses tópicos estão na apostila, tá? A cruz e a salvação. A cruz de Cristo. Se a gente for voltar um pouquinho, qual é o significado da palavra soteriologia? Sotero, salvação, logia de estudo, estudo da salvação. Então, assim, igual quando a gente fala assim, qual é o significado da teologia? É o estudo de Deus. A gente não consegue estudar Deus. É o estudo sobre Deus, sobre as coisas de Deus. Então, na nossa matéria, nós vamos ver como matéria principal a morte, nascimento, morte de Cristo, ressurreição de Cristo. Então, guarde aí: nascimento, morte e ressurreição de Cristo. Nessa parte, nós vamos falar sobre a cruz, símbolo da salvação. Não é necessário que eu tenha que ter na igreja uma cruz ou colocar um crucifixo no meu peito para que oração? São 19h39. Gente, como é que a hora passa, né? Olá, tudo bem?
Gente, posso fazer uma pergunta? Claro, peraí, pode fazer. É, tem pessoas, né, que mesmo estando na igreja, dizem que creem em Jesus, creem na cruz, na salvação e aceita Jesus, mas ainda continua com algumas coisas, né, que a gente sabe que considera errado, que é pecado, ainda assim é filho de Deus? Então, se a gente for olhar assim, biblicamente, quando a pessoa ela é salva, ela vem para Cristo, ela não deixa de pecar, certo? Nem eu, nem você. Qual é o diferencial da pessoa que é salva? Ela não gosta mais do pecado, ela não vive mais no pecado. Se a pessoa continua vivendo numa vida de pecado, por exemplo, pessoa que deliberadamente, supostamente veio para Cristo, continua roubando. Tá errado. Paulo fala assim: aqueles que roubam, não roubem mais. Um exemplo, Uhum. né? Então, o que acontece? Biblicamente, tem que andar junto. Por exemplo, o Evangelho de João fala assim: filhinho, escreva essas coisas para não pequeis, mas se pecar, tem um intercessor junto de Deus, o justo Jesus Cristo. Então, ou seja, nesse sentido, não posso, eu tenho que abominar o pecado, eu não posso gostar do pecado, entendeu? Aí assim, é, dizer se ela não é mais filho de Deus, aí eu não saberia dizer dessa forma, entendeu? Porque eu não sei até quando vai esse, vamos dizer, esse relacionamento com Deus. Eu não sei se essa pessoa, que tipo de pecado a pessoa está fazendo, entendeu? Porque Deus abomina o pecado. Não tem como a pessoa falar que é salvo e adorar vivendo pecado, por exemplo, praticando adultério, entendeu? Tem Uhum. coisas que não vão ser coniventes com uma pessoa salva. De forma nenhuma. Talvez, assim, eu arrisco até falar que talvez a pessoa não é salva. Entendeu? Entendi. Talvez não Pastor, é salva. Porque às vezes esse sentimento, eu não sei qual a década que foi, acho que mais ou menos nos Estados Unidos, essa questão assim de ir até a frente, aceitar Jesus, levantar as mãos, né? É um costume nosso Uhum. aqui no Brasil. Aparentemente não é por aí que a pessoa é salva. Entendeu? Ah, tá. É esse que é o grande equívoco aí. Assim, às vezes o fato da pessoa ter ido até a frente e o pastor fazer uma oração para ela, não quer dizer que ela foi salva e que conheceu a Cristo, não. Entendeu? Realmente isso aí é pessoal. É possível uma pessoa não ir na frente, não receber aquela oração da frente lá e ser salva. Você fala, como assim, pastor? Ué, na Bíblia não está escrito que a gente tem que ir na frente e dizer que lá diz que a gente tem que testemunhar Cristo diante dos homens. Entendeu? Entendi. Testemunhar Cristo diante dos homens. Eu falo para você que eu vejo pessoas, às vezes, o tempo todo, às vezes, vir na frente, sentando na mão e aquilo não vinga, não vai para frente. Às vezes é o lado Não, emocional da pessoa, a insistência então, de quem. até o senhor trabalha com pessoas, né, que têm vícios, né, pessoas com problemas assim. Você deve ver muitos que querem Nossa, mudar, que querem deixar, mas não conseguem. É por quê? Porque não foram salvos, porque não tem salvação na vida dela. Cara. então, por exemplo, assim, ó, eu tenho muitas pessoas assim que julgam, né, que tiveram uma experiência com Cristo e que são desviados. É o nome que a gente dá, né? As pessoas são desviadas. A pessoa que está desviada necessariamente não quer dizer que ela não vai ser salva, ela pode mudar a qualquer momento, entendeu? Uhum. Aonde que não tem salvação para a pessoa é quando está escrito aquele livro você pode ler depois lá, Hebreus, acho que capítulo 6, se eu não me falha a memória. E você vai ler o texto lá, 30 e pouco, se eu não me falha a memória também. Vai falar assim que não tem como voltar mais. Mas o que que é? Aquele que apostatou da fé. Aquele que conheceu a Cristo e que deliberadamente renunciou ao ministério da salvação, entendeu? Ah, Aí é diferente. A pessoa renuncia aquilo. Enquanto ela não renunciou, por exemplo, tem pessoas que eu encontro na rua, que eu falo para elas, e aí, não, olha, pastor, fui da igreja, tal. Eu falei, o que que você faz? Falou, pastor, todo dia eu acordo, peço misericórdia de Deus.
eu não consigo sair dessa vida. Quer dizer, daí não dá para a gente julgar aquilo ali, entendeu? Falar que a pessoa é fraco, é frouxo. Dentro da pessoa é muito difícil a gente lidar com isso. São uma série de coisas ali que estão trabalhando. Por exemplo, foi recente, foi até bom você fazer essa pergunta para mim, que serve de experiência para vocês. Na associação, eu não saio orando para todo mundo. As orações minhas são coletivas. Eu não chego na pessoa individual, se eu chorar para você e tal. Mas por volta e meia, alguém vem até mim pedir oração. Aí naquele momento eu paro tudo que eu estou fazendo, daí eu vou direcionar toda a minha vida para aquele momento. Exemplo, foi domingo, por exemplo, eu saí da escola bíblica e uma pessoa chama João. Ele queria uma oração, estava bastante atribulado, aí ele veio conversar comigo. Daí serve de exemplo para você. Ele falou: olha, pastor, fui crente, estava na igreja, mas eu não conheci de verdade. Ele falando para mim desse jeito, chorando. Uhum. Chorando. O que eu estou falando de exemplo aqui para você cai justamente na pergunta que você está me falando. Chorando. Olha, eu não conheci de verdade, mas eu fui, mas eu participei, mas eu não conheci, eu preciso conhecer. Aí fui deixar a pessoa falando. Por isso que quando a gente vai evangelizar, deixa a pessoa falar. Não interrompe ela, não. Ela por si só vai falando e vai buscando algumas respostas. No meio da conversa, ele falou assim: eu não consigo perdoar a minha mãe. É. Falei, então eu não vou poder orar por você. Aí ele olhou para mim, eu falei, não posso. Não vai sentir nenhum efeito a minha oração. Jesus deixou bem claro: se vós não perdoardes as culpas um dos outros, vosso Pai Celeste não vos perdoará. Eu falei isso, ele caiu de joelho no chão e começou a chorar, falando que perdoava a mãe dele. Então, quer dizer, aí aquele momento, depois que ele orou bastante, aí eu coloquei a mão na cabeça dele e orei por ele, uma oração de libertação. Então, nesse sentido, é uma pessoa que a gente olhava para ele e falava assim: nossa, ele estava na igreja lá, mas não quer dizer que estava salvo. Entendeu, Patrícia? Entendeu, gente? Sim, sim. Isso aí é muito difícil da gente saber. Por exemplo, assim, eu confesso para vocês, eu tenho um grande problema de trabalhar comigo, de verdade, que vai ficar marcado isso, mas eu não posso tirar a palavra que eu falo. Eu tenho dificuldade de trabalhar com crente. A gente paga tudo direitinho. Eu tenho dificuldade, porque às vezes o testemunho não é conivente com o evangelho, entendeu? E aí a É gente sempre verdade. pergunta, será que a pessoa está salva mesmo? Mas aí é melhor a gente não julgar, né? Porque é só por Deus. Tudo bem? Muito bem. É. Ah, vamos lá então aqui, ó, dando continuidade. Que até que hora que vai nossa aula? Você sabe de cor, não? Não, é 40 minutos, né? Mas a Vai nossa vai começar. ter que aula aqui, deixa eu ver aqui, ó. Ah, Hoje a tá. nossa é Não. essa aqui, né? Essa aqui, né? É do dia 20. Pô, Nossa é as duas primeiras, 19h45, vai até 8h45, isso? acho que é. Alexa, que horas são? Hora passa muito São rápido. 19h48. Ixi, mais um tempinho ainda, né? Se eu estiver passando a hora, aí vocês me falam, gente. Então nós vamos até 8h45, isso mesmo? Vamos repetir aqui? Isso mesmo, né? Terceira aula, 8h45. É, até 8h45. Beleza, tá Acho que bom. até 8h30, aqui 45 minutos, pastor. Tem descanso? Mas você tá querendo Eu acho que descanso, tem. irmão? Não tem Não, descanso. não, não. Isso Tô até tem brincando? 45. Não, porque depois acho que tem a outra professora, né? Aí, Tô não sei, brincando. e minha primeira vez, pastor. Eu tô brincando. Não vou descansar, não. Tô brincando. Eu tô brincando. Vamos lá. Vamos ver onde a gente parou aqui. A gente estava aqui em Gênesis, a gente passou por aqui. Tá em João, certo? A gente passou João, né? Sim. Gálatas. Passou também sobre a martiologia. Aí nós começamos aqui, né? Nós paramos aqui, certo? Sim. Deixa eu tirar aqui que tem um povinho aqui que tá me atrapalhando. Eu mesmo tô me atrapalhando eu aqui, ó. Isso. Vocês estão vendo legal agora, certo? Sim ou não? Sim. Então vamos Sim. lá. Vamos lá. Primeiro, a cruz, ó, na cruz foram provados. O que foi provado na cruz?
certo? Primeiro, o amor de Deus, Romanos 5:8, né? E versículo 10. Depois vocês podem ler, né? Principalmente esse versículo que fala que o amor de Cristo foi derramado em nossos corações. B, o que foi com esse na cruz foi provado? O grande amor de Deus, certo? Foi o grande. E a sabedoria de Deus. Está em Coríntios capítulo 1, versículo 18 a 25. Se a gente não consegue ler todos os versículos aqui, é claro, né? Não dá para ler todos, mas eu sempre escolho um ou outro para a gente discorrer sobre ele. Se gerar dúvida no versículo, a gente conversa. Porque como a gente está falando de salvação, não tem jeito a gente não olhar texto bíblico, tá, gente? Até porque a gente não sabe todos eles de cor, né? Alguns a gente sabe e outros não. Olha o versículo 8 que diz. Vamos ver se eu falei certo. Isso. Nós estamos falando assim, ó, o que a cruz prova? O grande amor de Deus. Versículo 8 de Romanos, capítulo 5, diz assim: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É engraçado falar isso. Eu vou falar algo para vocês interessante, sim. Não é muito falado, mas até o pecado que você não cometeu ainda, Deus já morreu por esse pecado. Porque tanto eu e você, a gente não ama o pecado, mas a gente pode, por algum deslize, cair no pecado. Aqui a gente não pode é viver no pecado e nem ficar gostando dele. A peca, arrepende, peca, arrepende, peca, arrepende, peca, arrepende e acha que está tudo bem. Eu já vi, isso nunca aconteceu próximo de mim, mas eu já vi pessoas falando assim, dando até testemunho, assim, não, vai lá, faz isso. Depois você se arrepende e pede perdão para Deus. Vocês acham isso certo? Sim ou não? Não, porque está fazendo com intenção errada, né? Com Está intenção pecando, errada, está mal intencionado. mal intencionado. Você não, eu vou lá e depois eu peço perdão para Deus, faço isso e está tudo certo. E tem gente que tá fazendo, você faz até um jejum, oferece a Deus. E quem diz que jejum apaga pecado? É um grande erro. Achar que o jejum nos abstém a nossa carne, fortalece nosso espírito para vencer o pecado. Mas não é fazendo jejum que eu vou conseguir perdão de pecado. Eu acho que ficou bem claro isso, né? Que o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio de Cristo Jesus, quando é por causa do pecado. Olha o que o texto sagrado fala. No finalzinho, que é tão interessante, depois da vírgula, por nós, aí vírgula, sendo nós ainda pecadores. É o que está lá em Romanos 3:23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Lógico que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas são coisas diferentes. Paulo fala, chega a falar que Deus não leva em tempo o pecado feito no tempo da ignorância. Ignorância. Não, como o irmão falou aí, agir de má fé. Desculpe a forma como eu vou expressar aqui para vocês. E como a gente está falando de doutrina de salvação, existem crentes que dão conselho de ímpio. E isso é um perigo, né? É um perigo. Por exemplo, vem uma pessoa até você e faz uma pergunta sobre matrimônio. A gente não tem como responder com todos os detalhes, sem conhecer toda a causa, o efeito, a situação do marido, da mulher. E tem gente que fala assim, ó, do jeito que você está vivendo é melhor você separar. Mas você até ouviu só o marido, ouviu só a mulher, fica difícil você julgar, você tentar colocar opinião. A Bíblia fala que aquele que advoga primeiro tem razão. Então, eu sou muito, assim, cauteloso em aconselhar casais, por exemplo. Teve uma vez que alguém mandou uma mensagem para mim no Facebook, uma mulher perguntando, falando a respeito do esposo. Aí eu peguei e falei, olha, é importante que vocês se unam, façam isso. Ela perguntou de novo, eu falei, olha, a partir de agora eu não converso mais com você, só com você e com seu esposo. E avisei o esposo. Não, eu sei, ela falou para mim que ia mandar a mensagem para o senhor. Eu falei, não. Então, quer dizer, tem que ouvir os dois para saber qual é a situação, entendeu? Então, assim, por que que eu estou falando nisso daí?
até o tema veio do pecado que eu ainda não cometi. Mas não é porque eu não cometi o pecado que eu vou agir de forma sorrateira. Por isso que a gente ora assim, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A gente ora a Deus, mas a gente não planeja o pecado. Amém? Vamos lá. C. Na cruz foram provados o poder de Deus. Isso o texto da Sagrada Escritura. De que forma que foi provado o poder de Deus? Alguém pode abrir até com a Bíblia aí e pode ler para mim, por favor? 1 Coríntios, capítulo 12, 24 e 25. Alguém está com a Bíblia aí e pode ler? Por favor? Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, les pregamos a Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Olha só o texto da Sagrada Escritura. Pode repetir de novo, irmão, por favor? 24? Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, ele les pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, Ó, porque a poder loucura de de Deus, e sabedoria de Deus. Pode continuar? porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então a gente está bem claro lá no tema, no tópico. Na cruz foram provados o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Até a loucura de Deus é mais sábia que os homens. Amém? Vamos lá. Outra coisa aqui na cruz, lá na cruz, símbolo da cruz, a justiça de Deus. A justiça de Deus. Hebreus, isso aqui é extremamente importante, nós lemos. Por que que no outro semestre nós demos aula sobre as epístolas gerais? Eu acho que a gente falou muito pouco sobre o livro de Hebreus. Se eu não me falha a memória, foi no curso médio. Vocês vão ter aula sobre epístolas gerais no curso médio. O livro de Hebreus apresenta Cristo como o sacrifício maior, ou seja, enquanto lá no Antigo Testamento apresentava o sacerdote que vinha e sacrificava para expiação dos pecados, certo? Para expiação dos pecados, primeiro por ele e depois pelo povo. Já o livro de Hebreus vem trazer Jesus como sacrifício maior, ou seja, a justiça completa. A justiça completa. Enquanto, vamos dizer assim, para a gente entender, algumas estudiosos falam assim, enquanto que aquele sacrifício ele só encobria o pecado, ele não tirava totalmente o pecado, agora com Cristo, com a morte de Cristo, lá na cruz do Calvário, acontece aquilo que João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, realmente, está escrito no Evangelho de João, na carta de João, capítulo 1, que o sangue de Jesus tem poder de purificar pecado. Por isso que fala que nas suas pisaduras fomos sarados ou curados. Então, a gente lendo, vocês podem ler depois o livro de Hebreus, vocês vão ter uma conclusão maior a respeito desse texto da Sagrada Escritura e que traz para nós aqui. Se alguém pegou, pode ler, por favor. Se alguém não pegou, eu pego aqui. Alguém já pegou esse texto? Tem um bom de Bíblia aí. Hebreus 9, 24. Isso, 24 a 26. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Amém. Olha só,
Eu expliquei o versículo antes de ler, certo? Mas aí ele encerra aquilo que eu falei. Na cruz de Cristo foi aniquilado o pecado. É o texto que nós... Ó morte, né? Onde está o teu aguilhão? A morte foi tragada, ou seja, então o símbolo da cruz, né? Ele representa tudo isso para nós. E a cruz é um sacrifício maior. Por isso que em Gálatas 3:13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldito. Porque a Bíblia diz: maldito é aquele que é posto no madeiro. Aqui o texto de Hebreus fala assim, de uma vez por todas, de uma vez por todo. Doutra maneira é necessário e fosse padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, ou seja, o cordeiro imolado que tira o pecado do mundo. Vamos lá? O Evangelho de Mateus, né, no capítulo 1, versículo 1, fala assim: chamarás o seu nome. Nós lemos falamos lá no início de Isaías. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles, né? Ou seja, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Deus no meio do seu povo. E aí no Evangelho nos traz que Jesus, inclusive o nome de Jesus significa Salvador, né? Que por meio da sua morte trouxe salvação a nós. O Evangelho de Lucas também traz, no capítulo 19, versículo 10, veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Certo? Olha só, vocês lembram quando Jesus teve um encontro com Zaqueu e ele falou assim: essa é uma ovelha perdida na casa de Israel, lembra? Sim. Lembra? Então, Jesus veio primeiro para os judeus, anunciar os judeus. Claramente, a gente vendo toda a Sagrada Escritura e todo o contexto, a gente vai ver depois que os próprios judeus rejeitaram deliberadamente a Cristo. Quando está lá naquele texto da Sagrada Escritura que fala sobre a crucificação, onde eles decidem sobre Barrabás, Jesus, eles preferem Barrabás e sobre a Cristo eles falam, crucificam. E aí eles falam que o sangue caia sobre nós e nossa cabeça e nossa descendência. Ali foi uma rejeição de Israel. Mas lembra que Israel, se você for ler capítulo 11 do livro de Romanos, você vai entender que Israel é a menina dos olhos de Deus, tá bom? Não se esqueça disso. Então, ele veio buscar e salvar os que se haviam perdido. A salvação, olha só, a salvação foi conquistada pelo sangue da cruz. Colossenses 1:20. Eu não sei se é esse texto, mas antes de falar desse texto, vou falar um pouquinho aqui sobre redenção. Se você pegar o Evangelho de Lucas, capítulo 2, você vai ver a profetisa Ana, junto com Simeão. Essa profetisa Ana era uma mulher que era viúva com praticamente quase 84 anos, que viveu 7 anos com seu marido. Depois, toda a sua vida foi dedicar-se ao Senhor e ao templo. Provavelmente 60 e poucos anos ali dedicando ao templo. E ela se dedicava a Deus em um tempo que havia cessado todas as profecias. Ou seja, é conhecido quando a gente vai estudar em teologia e vocês estão estudando, como período intertestamentário, ou seja, entre o período do Velho Testamento e o Novo Testamento,
que durou cerca de 400 anos, onde Deus não falava mais com o seu povo, não se ouvia mais a voz por meio da profecia. E aí, quando Maria e José vão até o templo, e eles levam o menino para o templo, e ao apresentar o menino no templo, Simeão, ele revela ali o Salvador. Ele fala que agora já poderia partir, porque os olhos dele viram o Salvador. E a profetisa Ana também, que servia a Deus em jejuns e oração, conseguiu entender e anunciava a todos o Messias, o Salvador. Então, ou seja, a salvação, ela foi conquistada na cruz. Por isso que o próprio Simeão falou: uma espada de dor transpassará o seu coração. Falou para Maria. E o sangue de Jesus, ele tem poder. Quando Maria, profetisa Ana, ela começa a falar, e ela fala de Jesus, ela fala daquele que traz a redenção. No significado do grego, a palavra redenção vem de libertação, ou seja, de alforria, ou seja, de carta de liberdade. Por isso que o Evangelho nós falamos, que quem conheceu a Cristo, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, nesse sentido, a profetisa Ana, ela anunciou a Cristo, e quando ela falou de redenção, e vamos ver o Colossenses, ele traz assim sobre expoliou os principados e potestades, e rasgou essa carta de prisão, ou seja, nos deu alforria. Igual teve aí a libertação dos escravos pela princesa Isabel, né? Dando uma comparação um pouco nada a ver com Cristo, mas para você entender mais a questão de escravo. Ou seja, não tinha libertação, alguém precisou assinar uma carta de alforria para os escravos serem libertos. E para a salvação, doutrina de salvação, a assinatura é a morte de Cristo. A gota do sangue derramado na cruz, do Calvário, é a assinatura, ou seja, rasgou o documento que pesava contra nós. Espoliou principados e potestades, assim, não tem mais carta que não pode nos acusar. Então, Satanás não pode acusar a mim, não pode acusar você, se a gente estiver em Cristo. Nós andamos em novidade de vida. E o livro de Romanos, capítulo 8, fala assim: portanto, não há mais condenação para aqueles que creem em Cristo Jesus. A gente realmente tem uma vida salva, uma vida com Cristo, você vai andar como Cristo andou. Alguém pegou aí Colossenses capítulo 1, versículo 20? Sim ou não? Sim. Quer ler, por E favor? que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Ou seja, por meio de quem? De Isso. Cristo. Ou seja, foi conquistado, uma conquista. Então, assim, até eu paro aqui para a gente explicar um pouco sobre nossa vida com Cristo. Está acabando a nossa aula. Eu e você somos muito quando a gente está em Cristo. Sem a presença de Cristo na nossa vida, nós não somos nada. Então, a salvação, ela foi conquistada pela gota do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Amém? Amém. Olha só, não vai dar para a gente ir muito para frente, porque a aula está acabando, né? Mas a gente vai abordar depois, certo? A simbologia da cruz e o significado da cruz. Eu vou só ver um aqui, vou encerrar a aula, para a gente não... Alexa, que horas são? São 28. Tá. Dizendo que está acabando. Seria até 8h30, né, essa aula, é isso? Sí, acredito que sí, pastor. Mas eu acho que vai encerrar antes, porque falou que tem 10 minutos. Tem mais 10 minutos, então. Vamos lá. Acredito que nós temos mais 10 minutos. Se de repente acabar aqui, eu vou colocar mais tempo da próxima vez. Sobre a simbologia da cruz de Cristo, né? O que a gente precisa aprender? Aponta para cima, ou seja, é uma reconciliação com Deus.
Vamos usar aqui, não sei se vocês estão vendo a minha mão, eu vou até parar aqui para a gente poder falar, conversar mais um pouquinho. Vou parar aqui, ó. Estão me vendo bem, né? Estão me vendo? Sim ou não? Sim. Sim. Sim, né? Estão me vendo, olha só. Entenda aqui, ó. Se vocês lerem em Gênesis, você vai ver que quando o homem pecou, o que que Deus fez de imediato? Qual foi a ordem que foi dada ao anjo? Quem lembra? Expulsar eles. Expulsou o homem e o anjo deu ordem para que ninguém chegasse na árvore da vida, certo? Querubim. Não é isso? Sim. Está lá no texto? Sim. Porque não poderia comer da árvore da vida, né, e viver eternamente em pecado. Ou seja, a simbologia de um anjo protetor dessa árvore da vida. Ou seja, ninguém pode chegar mais nessa árvore da vida. Estou fazendo uma comparação para vocês entenderem. Quem é o único que pode, tem o poder de fazer com que a gente tenha vida em Cristo? É Jesus. Por quê? Enquanto Satanás quebrou essa ponte, né, essa união que tinha entre Deus e o homem, por deliberadamente decidir pelo pecado, Cristo, ele une essa ponte. Ou seja, para eu chegar de novo, voltar ao paraíso, viver vida eterna, somente em Cristo Jesus. Então, Jesus é a ponte que nos liga ao Pai. Por isso que fala em Hebreus, ninguém vem ao Pai ou vai? Meu pai, não por mim. Como é que está escrito lá? É João, né? Então, João 14, mas como é que está escrito lá? Alguém lembra? Ninguém vai ao pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém é levado, né, ao Pai. Não tem como ir. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quer dizer, não tem como. Assim, a gente até fala assim dos intermediários, né, que muitas religiões Ninguém têm. vem ao pai. Ninguém vem. Queria que você lesse. Ninguém Ninguém vem vem ao ao Pai. Pai. Entendeu? Ninguém vem. E como é que você vai? Não vai. Vem. Você chega até ele, entendeu? E como é que se acontece isso? Só por Cristo. Tá? Só por meio de Cristo. Então, se a gente for resumir aqui, guardem isso, ó. Então, justificado por Cristo. Como que eu consigo ser justificado por Cristo? Quando eu me arrependo. Guarde esse espaço. Se eu fui justificado por Cristo, inicia um processo de renovação, ou de regeneração, ou de mudança de vida, ou de novo nascimento. Começo a fazer coisas diferentes. Eu já não ando mais como andava. E durante esse processo de novo nascimento, começa o processo de santificação. Aí eu vou começar a andar nesse processo de santificação. E ele vai durante toda a minha vida. Não vai acabar. Até que eu e você possamos ser glorificados com Cristo, que é o processo final da glorificação. Então, se você for resumir uma pregação para alguém, guarde esse passo. Justificado por Cristo, regenerado por Cristo, santificado por Cristo, glorificado por Cristo. Nesses 4 tópicos, você consegue pregar para uma pessoa e ensinar ela o caminho da salvação. Às vezes, eu sempre falo isso, assim, na matéria de evangelismo, a gente falou bastante. Alguém falou para mim assim, nossa, mas lá na população em situação de rua que vocês têm lá no abrigo, a pessoa come, bebe, dorme, mas ela não vai na igreja. Falei, olha, a gente provê o social, eu prego, levo outras pessoas para pregar, outras pessoas dão aula lá, todos vocês são meu aluno, se quiserem pregar nessas 3 unidades que eu estão de porta aberta, pode ter certeza disso. Eu acho que o Ailton, acho que ele está ocupado hoje, mas já foi lá, pregou para os pessoal comigo lá, junto comigo. Só que convencer o homem não é
a gente que convence. A gente prega, a gente exorta, mas quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então, quer dizer, a salvação só vem para a vida da pessoa quando o Espírito Santo Estou consegue aqui, convencer ela. estou ouvindo aí. Tá ouvindo, né? Esteve lá com a gente, da justiça e do pecado. Do contrário, isso não é possível. Então, a gente precisa pregar. E se a gente puder salvar as pessoas, aí seria melhor. Mas esse dom não está com a gente. É obra de Deus. Então, por isso que a gente tem que ter paciência com as pessoas, paciência com as famílias, entendeu? Paciência, orando e pedindo. Tem gente que ora 30, 40 anos para a conversão do filho. A gente nunca deve desistir. Então, assim, nessa nossa matéria, a gente vai fazer de forma pausada, mas sempre assim em contextos bíblicos. Uma hora eu lendo o texto, vocês lendo, a gente comentando, e não sei se dá tempo, mas nesse primeiro tempo aqui, ó, não vai dar para a gente ir muito, porque a aula vai acabar. Mais uns 5 minutos. Eu queria abrir para pergunta, se vocês têm alguma pergunta e querem fazer uma colocação antes da gente encerrar a nossa aula, porque eu acho que eu vou ter que encerrar antes, porque o tempo vai acabar aqui, tá? Não sei por que que o tempo vai acabar, não era para estar acabando, não. Mas eu acredito que nessa aula, nessa aula, primeira aula nossa, eu acho que ficou bem esclarecido aí sobre a doutrina que nós vamos estudar. Alguém de vocês querem comentar alguma coisa? Pastor, porque tem gente que tem vezes que ele é salvo, mas ele sempre sente culpa dos pecados e fica como se, sabe, e você vai, e você prega, mas ele nunca esquece o passado, isso. Então, esse esquecer do passado, irmão, vamos dar um exemplo. É preciso que a pessoa entenda o que está escrito no livro de Hebreus. Não lembrarei mais de vossas culpas passadas. Está relacionado à dor. A dor. Porque talvez o pecado que ele fez e cometeu machucou ele. Ou ele machucou alguém, entendeu? E Entendi. às vezes precisa trabalhar nisso com ele. Às vezes só falar para ele que Deus perdoou, ele não vai entender. Porque existiu uma ferida ali. Precisa ser tratada. E por isso que Ok. fica se culpando. Por exemplo, pessoas que cometeram aborto, né? Cara, sair de uma dor profunda da alma dessa é só por graça de Deus. E às vezes, simplesmente falando para ela que Deus perdoa, ela mesma se perdoa. Então, enquanto não for curada essa ferida, é muito difícil a pessoa lidar com isso. Por isso precisa de um acompanhamento, né? Com irmãos, pastores, pessoas que têm um ministério para acompanhar essa pessoa, entendeu? Porque esse eu acho que é a pior coisa que tem, irmão. A pessoa está ali bem na igreja, está em Cristo, e de repente lembra do passado, ela se afunda. Tem uns que Sim, se voltam para afunda. droga, para bebida, entendeu? Por causa disso, Ah, tá bom. tá Obrigado, pastor. bom? Tenta trabalhar isso. Se você conhece, tenta trabalhar a dor com a Tá. pessoa. Entendeu? Sim. Porque quando não dá certo, quando a gente sofre, até questão de filhos mesmo. Igual eu Ah, entrei num relacionamento sem casar, engravidei, aí os filhos vieram, né? Assim, a gente acha que tudo que acontece é por consequência do erro, né? E a gente se sim. culpa. Eu acho que eu entendi a sua fala. Vamos supor, às vezes a pessoa ela veio para Cristo, mas devido a algumas atitudes que ela fez, né? E às vezes algum percurso da sua vida são consequências do pecado. Sim, E isso pode acontecer. Agora, o que não pode acontecer é a pessoa achar que todas aquelas coisas são consequências do pecado do que ela fez no passado, entendeu? Assim, o que as pessoas se perdem muito, Patrícia e os demais, é que assim, é pensar que o passado inteiro tem a ver com o que está acontecendo no presente. Esse que é o grande problema. Tem coisas que são consequências do passado e outras não. Outras são consequências do presente. De uma postura, por exemplo. Vou dar um exemplo claro para vocês aqui, é para a gente encerrar. Por exemplo, você sabia que o nosso cérebro tem poder de trazer coisas que não existem? Por exemplo,
Eu ouvi uma frase esses dias e vai servir de exemplo para tudo na vida de vocês. E vou encaixar ele na doutrina de salvação aqui. Dois amigos que se conheciam e eles fizeram o quê? Um ficou rico, bem-sucedido, e tinha uma fábrica grande, estava trabalhando nessa fábrica. E o outro não. Aí eles se encontraram, um numa postura lá em cima e o outro na postura lá embaixo. Aí o de baixo falou: Olha, que legal que você tá bem e tal, falando para ele. Aí ele falou assim: Na minha vida nada deu certo. Eu acho que eu vi esses dias na internet isso. Não sei onde eu vi, alguém me falou. Mas eu achei interessante. Ele falou: Minha vida nada deu certo. Aí ele pegou e falou assim: Sabe por quê? Você lembra daquela menina que tinha lá na escola, tal, tal, e falou o nome da menina para ele. Então ela fez macumba para mim. Tinha uma macumba na porta da nossa casa lá, você lembra lá? Aí ele falou: Eu lembro. Aí eles que o cara foi embora, triste. Aí ele falou assim: Olha para você ver. Na realidade, essa menina uma vez me revelou, ele falando para uma outra pessoa, que na realidade a macumba tinha sido feita era para ele, para o cara que foi bem sucedido. A menina chegou bem a revelar para ele e falou: Olha, fiz uma macumba para você, mas não deu certo. O que eu estou querendo dizer isso? Sobre pecado. A pessoa traz à tona na mente dela e não tem o que tira. É o que o irmão acabou de falar isso. Poxa, a pessoa já está em Cristo, vem na igreja, lê a Bíblia, escuta, participa da oração. Mas a mente dela está cauterizada, entendeu, Patrícia? Entendeu, pessoal? Está presa. Essa pessoa precisa de libertação. A pessoa precisa ouvir alguém que possa demonstrar para ela: olha, você não está liberta. Precisa de libertar disso aí. Então, tem pessoas que às vezes eles entraram no processo de salvação, mas não se sente liberto. E por isso que precisa esse trabalho de libertação na pessoa, para que de fato ela vai acontecer o que a Patrícia falou. Poxa, parece que foi por causa do pecado que eu estou vivendo isso, vivendo aquilo. Agora não deixa mais a maldição entrar em você. Acreditar que Deus é mais na sua vida. Amém, gente? Amém. Amém. Então, quer Amém. dizer, importante a gente acreditar isso, e eu estou bem passando isso para vocês, porque vocês possam passar isso para as pessoas. Porque o que acontece? Isso que nós falamos aqui, gente, é o dia a dia nosso. Não adianta ficar lendo só coisa teórica. É o dia a dia. Quanta gente que não acredita que foi liberta. Entendeu? Sim. Então vamos encerrar essa aula de hoje, pedindo para Deus que nos abençoe. Alguém de vocês pode fazer essa oração, por favor? Por favor? Amém. Senhor Deus, querido Pai, te louvamos e engrandecemos, Pai, somos gratos por o Senhor nos dar mais uma oportunidade, Senhor, de aprendermos um pouquinho mais de Ti. Peço a Deus, abençoa cada irmão que está aqui, Senhor, abrindo também nosso entendimento para compreender o Teu querer e a Tua vontade para as nossas vidas. Abençoa a vida do professor e de toda a sua família. É o que eu te peço a Deus em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe todos vocês, viu? Ótima aula e ótima semana para cada um de vocês. Um abraço. Amém. Um Até a abraço. próxima segunda. Obrigado, pastor. Um abraço. Fica com Deus.